Bem-vindo ao seu Avenida das Artes de hoje, o vosso programa cultural da vossa RTV. Hoje com dois convidados especiais e também concorrentes da Porto Canal, uma grande figura, que é o Joel Cleto, um historiador, um investigador e também um homem que tem feito um programa de história, e já vamos falar sobre isso. Sérgio Jacques, que é fotógrafo, e eles hoje vieram aqui ao nosso programa para nos falar sobre o Porto Nasoni, que é de facto a última obra que publicaram, um guia de arquitetura e património da cidade do Porto, com certeza, e de outros projetos que andam por aí. Não é assim, meus senhores? Joel? É verdade. Isto vem muito a reboque do recém-lançamento da edição desse livro em italiano, porque o Porto Nasoni tinha já sido lançado no verão passado, em português, em castelhano e em inglês, e logo na sessão de lançamento fomos abordados, eu e o Sérgio, pelo cônsul de Itália no Porto, dizendo, bom, mas se o Nasoni era italiano, por que não uma edição em italiano? E aí se começou a congeminar esta edição, que com a tua presença, que muito agradecemos, teve lugar há poucos dias, e foi assim que surgiu esta edição em italiano. Mas que já existia edição em espanhol e em inglês também, exatamente, não é? Em inglês. Sérgio, um desafio, tu que és o homem da fotografia, o Joel, o historiador, conta-nos esta experiência. Isso foi um projeto que começou em 2012. Sabíamos que 2013 ia ser o ano da comemoração da construção da Torre dos Clérigos, não é? E que provavelmente se iria fazer muita coisa à volta da Torre dos Clérigos e do Nasoni. E sabíamos, e o Joel achava que não havia nada sobre o Nasoni que fosse portátil, que fosse de acesso fácil e simples aos turistas. E foi aí que nasceu a ideia de se fazer esse guia de bolso, onde tentamos compilar toda a vida e a obra do Nasoni aqui em Portugal e no Porto. Muito com a ajuda e a participação da Santa Casa da Misericórdia e a Irmandade dos Clérigos, que estavam na altura a trabalhar exatamente nas comemorações, não é? Dos 50 anos. E que tinham também interesse em fazer, em propor, digamos, aos turistas do Porto, um roteiro nasoniano na cidade. Nessa altura estava a ser inaugurado também a Casa da Perlada, que é uma obra do Nasoni e propriedade da Santa Casa. E tudo isto se foi juntando e dando, digamos, espaço para que esse livro saísse e se tornasse rapidamente num guia essencial sobre a obra de Nasoni. Joel, a tua importância como historiador do papel do Nasoni na cidade do Porto, para além dos os monumentos que referimos, mas também a importância que ele teve nos arredores, não é? Claro, aliás, esse Porto de Nasoni é entendido como o Porto tal como nós o entendemos, não é um Porto que se esgota entre o Rio Douro e a Circunvalação, é o Porto de Gaia, o Porto de Matosinhos, o Porto da Maia. Esse Porto metropolitano está obviamente vertido no livro, porque o Nasoni, quando no século XVIII faz a Igreja de Torre dos Clérigos e outras obras, faz também muitas outras na periferia da cidade, e obras emblemáticas hoje de Nasoni, e a qual nós damos grande destaque aí no livro, como é o caso do Palácio do Freixo ou a Quinta da Perlada, em boa verdade, nessa época, estavam fora da cidade do Porto, não é? Exatamente. É o crescimento do Porto no século XIX e século XX que vai incluir esses territórios na cidade. Mas respondendo à tua pergunta, de facto, a marca de Nasoni é fortíssima. Por algum motivo se diz que o Nasoni é o arquiteto do Porto. É uma coisa tanto mais, enfim, importante quando nós pensamos que o Porto se torna no século XX, particularmente na segunda metade do século XX, uma escola de referência na arquitetura mundial, não é? Com Távora, Cisa, Souto Moura, Soutinho, enfim, mas continua-se a considerar como Nasoni como uma referência, arquiteto do Porto, porque quando nós olhamos para a skyline, para a paisagem do Porto, ela é de facto dominada por uma série de monumentos que têm a marca de Nasoni. Bom, desde logo, claro, até a influência dele depois em escolas posteriores. Exatamente. Aliás, poderia depois levar-nos para uma outra conversa, que é o que é de facto de Nasoni, porque durante algumas décadas do século passado, do século XX,
criou-se aqui algum mito em torno de Nazoni, e tudo o que tinha boa qualidade, tudo que era do século XVIII, tudo que era barroco aqui na nossa região, era Nazoni. Hoje sabemos que não é bem assim, não é? Sabemos que há obras que são indiscutivelmente de Nazoni, aquelas de quais nós temos documentos que provam que são de Nazoni, e depois hoje começamos a atribuir a uma série de outros edifícios a classificação de nazonianos, no sentido em que até podem ter sido feitos por Nazoni, não temos prova, mas também podem ter sido feitos, como dizias muito bem, por uma verdadeira escola que ele acaba por criar. Aliás, há alguns edifícios que durante imensos anos se atribuíam a Nazoni e que hoje, fruto dos documentos que entretanto foram surgindo, sabemos que não foram feitos por Nazoni, como é o caso da Quinta da Bom Joia no Porto, ou o famoso Solar de Mateus em Vila Real. Hoje sabemos que não são de Nazoni, mas curiosamente foram feitos por arquitetos que tinham trabalhado com Nazoni. E portanto lá está a tal escola que referias, a tal, enfim, a estética, o saber de Nazoni, que acaba por ser apreendido por uma série de gente que trabalhou com ele, ou mesmo que não tenha trabalhado com ele, se inspirou na estética e na arte italiana dele. Mas deixa-me Como dizias também muito bem, mas ias falar sobre... Só para completar a pergunta que me fizeste, a marca de Nazoni na cidade é fortíssima, porque quando nós olhamos para o Porto, de facto a paisagem é dominada por edifícios que são de Nazoni. Toda a gente sabe, obviamente, a Torre dos Clérigos, mas há outros edifícios que estão ali no perfil da cidade que também têm a marca de Nazoni. O maior palácio da cidade do Porto, quem está a ver do Porto muitas vezes não tem consciência disso, mas vendo de Gaia percebe. Estou a falar do Paço Episcopal. Exatamente. O Paço Episcopal será depois desenvolvido por outros arquitetos e engenheiros portugueses, mas no seu arranque, aquele edifício do século XVIII, tem o traço de Nazoni. Olhamos para o Porto e vemos erguer a Catedral, que é obviamente uma construção românica e gótica medieval, mas tem também lá marcas barrocas, também com marca de Nazoni. Olhamos cá mais para baixo, junto ao rio, e obviamente domina a Igreja de São Francisco, mas o edifício que está mesmo em frente à Igreja de São Francisco, a Casa do Risco, a Casa da Irmandade, é de Nazoni. Enfim, vamos rio acima e lá está esse imponente palácio, que é o Palácio do Freixo, que é quando Gaia tiver, de facto, uma vista sobre o Porto do lado, mais desse lado, seguramente, é fabuloso também, fabuloso. Não é? E por isso, de facto, a marca de Nazoni está, 250 anos depois, ainda muito presente na imagem da cidade. Sérgio, já voltamos porque também queria que falasses sobre a Igreja de Matosinhos, a Igreja Matriz. Sérgio, isto de fotografar património histórico, da tua experiência, deste projeto e de outros que tens em mãos também, o que é isto de fotografar património histórico? O que é que tu evidencias na fotografia verdadeiramente para recriares uma fotografia que nos dê a dimensão de um edifício, de um traço arquitetónico? Pois, esse projeto é bastante específico, porque estamos a falar de arquitetura, fundamentalmente, não é? É um guia de arquitetura, por isso... Que eu releva a tua arte de fotografar aqui também. Muito obrigado. Usamos aí, no fundo, um olhar do fotógrafo para a arquitetura, não é? E tentamos, no fundo, captar esses traços hoje com uma fotografia mais contemporânea, com um olhar mais contemporâneo, independentemente disso ser, digamos, uma arquitetura barroca, mas é isso que eu trago para se ver, é este novo olhar para esse património. Esse guia tem, digamos, uma vertente mais turística também do que outros projetos que nós temos feito, por exemplo, como as lendas do Porto, não é? Onde aí sim, e de facto o trabalho que eu tenho feito com o Joel já tem muitos anos e os dois temos trabalhado muito sobre esta área do património. As lendas têm essa vertente mais de lendária, de encontrar uma imagem e uma fotografia que nos vão remeter para um imaginário, muitas vezes, que vão ser detonadores, digamos assim, de algumas memórias e de algumas histórias que nós ouvimos, não é? Aqui é um pouco diferente. Aqui interessava fazer uma fotografia a cores, uma fotografia não o postal turístico, mas uma coisa que apetecesse visitar e que apetecesse ver. E que também o próprio turista, depois de o ver, tivesse alguma imagem com qualidade sobre esse monumento. Por isso a abordagem neste livro foi um pouco diferente daquela que eu, noutros projetos com o Joel, tenho. Por exemplo, as lendas foram todas trabalhadas a preto e branco, por exemplo, e o preto e branco cria
de facto, esse Estás agora a referir, misticismo, estávamos não é? a falar do livro O Porto Nazoni, de João Cleto e do Sérgio Jacques, e o Sérgio aqui está introduzido também na sua conversa, para relevar a diferença. Há outros livros que vocês têm a trabalhar em conjunto. Estavas a referir às lendas? Às lendas do Porto. Uhum. Nós os dois, no fundo, trabalhamos já há muito tempo juntos, conhecemos já há muitos anos e trabalhamos em alguns projetos efêmeros, digamos assim, ou seja, exposições, coisas pontuais que aconteceram aqui na cidade há já bastante tempo, nos anos 80, em que isto era tudo, digamos, havia muita coisa para fazer e muita coisa para trabalhar na área do património e da defesa do património. E nós aí começamos a trabalhar em projetos, muitos projetos variadíssimos. Ultimamente, os projetos têm sido mais editoriais, têm ficado registados em livro e passam fundamentalmente por trabalhos sobre a cidade do Porto e sobre a história da cidade do Porto. Esse projeto das lendas que abordava, não é, surgiu de um convite que o Joel teve para trabalhar para fazer alguns artigos para a revista O Tripeiro, abordando exatamente as lendas e as histórias da cidade do Porto, que depois eu tentava ilustrar com imagens a preto e branco. E daí nasceu, de facto, esta parceria também no Tripeiro, há já muitos anos também, não é? Que deu origem a 3 livros neste momento já, não é? Este último terceiro que vai sair agora este ano, daqui por 4 ou 5 meses, e que foram publicados, um em 2010, outro em 2012, e que são compilações dos artigos do Tripeiro sobre o património da cidade, a história da cidade, os seus, digamos, seus mitos, as suas lendas, tudo aquilo que no fundo faz da cidade a editora do Porto, não é? que vos publicou? Esses estão editados pela Quid Novis, não é? Portanto, Quid Novis, Lendas do Porto, por João Cleto, e fotografia do César Jacques. Sérgio Jacques. Muito bem. E esse já foi uma edição, digamos, nossa, de autor, virada para o turismo. Muito bem, eu penso que este livro que vocês... estamos precisamente agora a passar algumas imagens desse... Este é o Lendas. Das lendas, não é? Este é o Lendas em inglês que vai sair ainda este mês, que foi uma proposta da nossa editora de compilar do que já foi publicado algumas histórias mais viradas para o centro do Porto e de acesso ao turista e passá-las para inglês, no fundo, para receber... Tornar uma maior divulgação, uma amplitude. Sobretudo com o Porto, que é agora a chegar uma classe turística com força, através dos voos low cost. Joel, estes teus trabalhos e envolveres o Nazoni e, de facto, relevares esse grande arquiteto, como disseste muito bem, da cidade do Porto, que também é dos arredores e que gostava que também... Passaste aí pela igreja de Matosinhos também. Sim, e bem oportuno, porque estamos aí com as festas do Senhor de Matosinhos, não é? E que estão convidados os telespectadores, magnífica festa, uma das mais importantes da área metropolitana do Porto. É verdade. E cujo templo, embora date do século XVI, foi depois profundamente reformulado no século XVIII pelo Nazoni. E hoje, quando chegamos à igreja de Matosinhos, toda aquela fachada é obra de Nazoni. A fabulosa talha dourada no interior, parte dela é também resultante do projeto Nazoni. O altar-mor, não, é um pouco anterior. A obra de Nazoni anda por volta de 1750, o altar é de 1731, mas é, de facto, uma peça fantástica, mais uma de Nazoni, que ali, por Matosinhos, é também o autor, provavelmente, é daqueles casos que não temos a certeza absoluta, mas de uma capela dedicada a São Francisco que fica na Quinta da Conceição. Não importa explicar que a Quinta da Conceição... Em Lessa da Palmeira. Exatamente, era um convento franciscano de Nossa Senhora da Conceição. Hoje em dia... Tem lá ainda uns traços arqueológicos? Tem alguns aspectos muito curiosos. O claustro, o pórtico manuelino, que durante muitos anos esteve em Vila Nova de Gaia, porque... Bom, teria preciso explicar que em 1834 os franciscanos tiveram que abandonar o mosteiro, porque... com a lei anticlerical liberal, acabam-se as ordens religiosas no nosso país, e depois os bens dos mosteiros são vendidos em asta pública, leiloados,
naquele caso adquirido por um particular, que deixou o convento entrar em ruínas. Isto é muito bem descrito pelo Camilo Castelo Branco, naquele livrinho que se chama mesmo Cavar em Ruínas. E depois há um rico burguês do Porto, que estava a construir uma casa fabulosa em Vila Nova de Gaia, na Aforada, e que das primeiras construções comprou neogóticas, e que comprou, ele queria fazer um edifício à medieval, e nada melhor do que comprar a ruína de um pórtico, né, da Idade Média, e levou-o para aquele palácio que toda a gente conhece, que fica na Aforada. E só nos anos 60, quando se transformou aquele espaço na Quinta da Conceição, um projeto do arquiteto Távora, foi ele que na altura convenceu a Câmara de Matosinhos a ir comprar aos descendentes desse senhor aquele pórtico e voltar a colocá-lo lá. Bom, mas isto a propósito de obras na Azónia, lá essa capela, também em Santa Cruz do Bispo, mas na Azónia tem outras obras, também em Gaia, como é o caso da Igreja de Santa Marinha, tem lá alguns apontamentos de Nazónia, e é de facto um arquiteto que marca não só a cidade, mas a área metropolitana, é bem verdade. O guia divide-se fundamentalmente em duas partes. Num primeiro momento, uma biografiazinha do Nazónia, quem foi Nazónia, que é muito interessante porque é daqueles casos. Nazónia era um pintor, apenas e só um pintor. Ele vem para o Porto para pintar, e pintou de uma forma magistral, e as fotos do Sérgio demonstram isso bem. Veio pintar a sacristia e o altar-mor da Sé do Porto. Mas ele domina aquela técnica à italiana, não havia muita gente que o fizesse cá entre nós, e por isso muito rapidamente vai evoluir de pintor para arquiteto. Bom, mas na primeira parte do livro conta-se essa história, de como é que este pintor vindo de Itália se torna no grande arquiteto. Depois abordamos 4 grandes obras de Nazónia na cidade. Portanto, há aqui um tratamento mais pormenorizado de 4 obras que se convida o leitor a visitar de uma forma mais demorada, que é a Igreja da Misericórdia a Igreja de Torres Clérigos. A Igreja de Torres Clérigos. Depois a maior obra de arquitetura civil de Nazónia, que é a Casa e a Quinta do Freixo. E depois a sua maior obra, que diríamos nós hoje de arquitetura paisagista, que é a Quinta da Perlada. Começava no Carvalhido e só terminava no Montes Burgos, não é? E muita gente ainda se recorda da mata do Parque de Campismo, mas não era do que a mata da Quinta da Perlada, repleta de labirintos, de fontes, fontanários, enfim. Depois dessa parte mais desenvolvida, eu e o Sérgio propomos 3 ou 4 itinerários. Circuitos, não é? Circuitos, não é? Um ou muito percursos, centrado, como vocês chamam. Exatamente, muito centrado no centro do Porto, outro, enfim, mais junto ao Rio, e outro que chamámos-lhe fora de portas, que leva de facto depois o visitante a Gaia, a Matosinhos, à Maia, onde também há algumas obras que, se não são de Nazónia, lá está, são nazonianas, pelo menos. Enfim. É de facto este trabalho, Sérgio, que tu também colaboraste e que te entusiasmou, sobretudo nas fotografias do interior, que também o interior dos edifícios aqui também, a técnica que usas aqui também para relevar os pormenores. Eu tenho alguma preocupação nestes projetos de enfocar o pormenor também. E mostrar aquilo que não está acessível ao público, não é? Porque nós, como turistas ou como visitantes, muitas vezes vamos aos locais e ficamos pelas fachadas exteriores, ou porque não podemos entrar, ou porque não temos tempo de entrar. E então é uma forma de fornecer essas imagens, fotografadas com mais calma, com mais tempo, onde podemos captar alguns pormenores, por exemplo, essa fotografia que está aí da Palácio do Freixo, do interior do Palácio do Freixo, não é? Sim, eu reparei nisso. Que só é possível estando lá com calma e com tempo, não é? A fotografar. De forma embora seja hoje visitável, porque é um espaço público, é um hotel público, e, portanto, é possível visitar. Sim, e é uma boa visita, porque vale mesmo a pena visitar esse espaço. Por isso tem muita fotografia, chama-se hoje fotografia de arquitetura, não é? De interiores, desses espaços, e tem as fotografias, digamos, mais... não é? Mais conhecidas. Eu gostei de uma linha que vocês fizeram, mais didática, inclusivamente, e pedagógica, didática ou pedagógica, que é identificando mesmo, inclusivamente, pormenores da própria dos próprios edifícios. Esses termos vêm todos no texto do Joel, não é? Claro. E achamos que depois as pessoas... Agora convém perceber o que é isto, não é? Descodificar um pouco isso. Exatamente. Eu acho importante esta linha pedagógica e didática. Vindo no texto o fogaréu, ou o arco quebrado,
É uma coisa o que não muito, é comum. muito técnica. Depois, logo a seguir, apanhamos com essas fotografias que explicam o que é isso, cada uma dessas Eu coisas. saliento porque não é comum nestes tipos de livros turísticos haver estes pormenores que vocês aqui evidenciam, e eu achei curioso esta nota. Estamos a falar precisamente a conversa com João Coleto e com o Sérgio Jacos sobre um livro turístico sobre o Porto Nasoni, que de facto é um guia fundamental para conhecermos a obra deste magnífico arquiteto da cidade do Porto. Joel, eu apanhando-te aqui no nosso programa, seguramente, e eu que sou um admirador dos teus programas no Porto Canal também, sobre história, eu acho que o trabalho que fazes e estás a fazer, evidenciar a história do nosso norte, que era tão esquecido, embora, pronto, o historiador que o relevou, o German Sarabi ainda fez alguns programas, mas tu tens em particular, abrangido um leque temático diverso e de facto, fala-nos um pouco dessa tua experiência e do trabalho que tens na história contada por ti e vivida por ti, não é? Tem sido uma experiência fantástica, o poder, enfim, ter o privilégio de falar de uma coisa que me apaixona, nos apaixona. Tenho de facto essa sorte de poder utilizar este meio fortíssimo, poderoso que é a televisão, para poder vender o nosso peixe. Isto é, agora poderíamos fazê-lo de uma forma um pouco, enfim, mais destinada só aos especialistas, mas não é esse o objetivo, tal como este programa não tem esse objetivo, mas sim o levar ao grande público estas questões do património, da história, no teu caso também da cultura. E levantarmos também as questões que são importantes, claro, aqui. Há poucos programas hoje de cultura, como sabes, na televisão portuguesa. Exatamente. Aliás, o meu diretor, o Júlio Magalhães, costuma dizer muitas vezes, tens consciência que programas de história em prime time não abundam propriamente na televisão portuguesa e, portanto, sinto também esse peso da responsabilidade, da oportunidade que me dão de poder levar a história e o património, porque, tal como tu... Tal como o meu diretor aqui, ao permitir-me que faça este programa na RTV, neste momento somos poucos os programas de diálogo e de conversa cultural. Havia no Canal 2 um programa que acabou, não é? A Câmara Clara, e hoje há poucos programas de cultura na televisão portuguesa, e hoje só, de facto, nos canais de cabo é que existem este tipo de programas, não é? Mas estavas a falar do teu programa... E é por aí que os canais de cabo se calhar têm mesmo que se afirmar, é pela diferença em relação aos canais generalistas de sinal aberto, não é? Porque se entrarmos na mesma lógica das novelas, dos concursos, e então não estamos aqui a fazer nada, não é? Eu acho que é por aí que os canais de cabo têm que se afirmar. Mas dizer-te que ainda por cima consigo ter essa sorte de poder falar de uma coisa que me apaixona e da qual estou convicto que é importante para a comunidade, isto é, acho sinceramente que a história e o património são cruciais para a qualidade de vida das comunidades, tal como a água, o saneamento, etc., porque não há nada pior do que viver anónimo num sítio que não nos diz nada anónimo. Portanto, a história e o património têm essa função social importantíssima de nos fazer sentir bem, saber que existe uma história, um passado que partilhamos com o vizinho do lado. Até podemos conhecer mal o vizinho, mas sabemos que, enfim, há aqui um passado comum que nos une. A história e o património não é nada novo que eu vou dizer, enfim, mas é de facto um cimento que agrega as comunidades. E até posso conhecer mal o vizinho que vive 2 pisos acima de mim, mas depois cruzo-me com ele, lá está, na festa do Cine de Matosinhos, e há ali um olhar cúmplice de quem diz, ok, há aqui alguma coisa que nos une, há aqui alguma coisa que nos é comum. E aliás, o Cleto tem essa função de viver a história dentro, ele mergulha, ele vai às grutas, ele molha-se em programa, portanto, há uma vivência permanente, sente-se a cor e o cheiro da história. Obrigado, Joel, pelo trabalho que fazes. Sérgio, tu também, estávamos a falar de aromas, mas o teu último trabalho tem a ver com aromas, tem a ver com gastronomia, e estás a preparar um grande livro também nessa área, não é? Revela lá essa surpresa, anda lá. Tem, mas que no fundo, pegando aqui um pouco nisto que o Joel diz, o meu trabalho fotográfico também vai um pouco ao encontro disso, ou seja, salientar aquilo que nós temos de património e os sabores, nesse caso, ou seja, a gastronomia e o vinho,
desse último livro, de facto, que falas, que saiu há pouco tempo, também não deixam de ser um património muito nosso, da nossa cidade. Como é que chama do esse Porto. livro, Sérgio? Já é um guia de gastronomia e vinho da cidade do Porto para apreciadores. É um título comprido, mas bastante elucidativo e interessante. É um livro feito com uma pessoa que sabe muito de vinhos aqui no Porto e que é crítico gastronómico e que fez uma abordagem da cidade através do vinho. Enquanto que este do Nazoni nos propõe uma visita ao Porto através dos monumentos do Nazoni, este propõe-nos uma visita ao Porto através de determinado tipo de restaurantes ou de bares onde se bebe umas tapas, ou onde se bebe vinho a copo, ou onde se bebe vinho à noite, ou onde estamos mais à vontade num sítio ou noutro. Mas lá está sempre com esta minha preocupação, isto no meu caso, o trabalho que faço sempre muito a questão da cidade, a questão da identidade da cidade e do património da cidade. É um projeto que foi lançado agora, diferente, não é? Não estamos a falar de pedras, estamos a falar de comidas e estamos expectantes a ver o que é que dá. Vai ser editado agora uma versão inglesa para corresponder à ansiedade destes turistas e milhares de turistas que estão na cidade do Porto ultimamente. E tem sido muito interessante também. Temos feito algumas apresentações do livro e é um projeto que tem corrido muito bem também. Sérgio Jacques, Joel Coleto, eu agradeço a vossa presença cá no Avenida das Artes. Vemos e vamos nos encontrar de novo, vamos acompanhar o vosso trabalho que estão a fazer e há outros projetos que vão sair seguramente. Portanto, há aí uns caminhos de Santiago que havemos de falar sobre isso, e os caminhos de Santiago que, de facto, são importantes para a nossa história aqui também do norte de Portugal. Mais uma vez, Joel Coleto e Sérgio Jacques, muito obrigado pela vossa presença aqui na Avenida das Artes. Muito obrigado. Bem-ajam e nós vamos nos encontrar em breve. Seus telespectadores, vamos já passar para o próximo convidado e vamos falar sobre música e as surpresas que Helena Gaspurro nos vai trazer. Até já, fique aí e acompanhe sempre o nosso trabalho. Até já.